Dores crônicas no corpo, distúrbios de sono, fadiga podem ser sintomas de fibromialgia, doença que atinge em média de 3 a 6% da população brasileira. Segundo a Sociedade Brasileira de Estudos para a Dor, do total de diagnóstico, 90% são em pessoas do sexo feminino na faixa dos 30 a 50 anos. As razões para essa diferença ainda não são totalmente compreendidas, mas algumas hipóteses incluem fatores hormonais e genéticos. A gente vai entender mais sobre esse problema conversando ao vivo agora com o angiologista Álvaro Pereira, doutor que está conectado aqui com a gente para bater esse papo. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker, ouvintes. É um prazer muito grande falar com vocês, ó, Pai Eterno, e vamos lá, vou ajudar em tudo que eu puder. Prazer grande recebê-lo também, doutor, ainda mais para falar sobre esse tema que, pelo que eu vi, atinge principalmente as mulheres. Queria que o senhor explicasse para a gente de uma forma simples, para nós leigos entendermos, o que é a fibromialgia. Então, a fibromialgia é uma das 3 doenças que são lembradas no Fevereiro Roxo, que são doenças crônicas que não têm cura, mas que se você controlar adequadamente, se fizer principalmente a prevenção e fizer o diagnóstico bem cedo, você consegue fazer com que essa pessoa tenha uma vida normal ou uma vida bem perto do normal. A fibromialgia é uma delas. Fibromialgia, Alzheimer e as outras demências, e o lúpus eritematoso. A fibromialgia é uma doença, o nome já diz fibromialgia, né? Dor muscular, né? É uma doença relacionada a dores crônicas, principalmente em várias regiões do corpo, né? Mas não é só dor. Então, a pessoa tem uma sensibilidade muito grande, por exemplo, se você toca num lugar, toca em outro, tudo dói, né? E parece esquisito, porque se dói em todo lugar, você acha, não é possível, a pessoa isso é só uma questão emocional, né? Então, de tal maneira que a fibromialgia foi considerada uma doença mesmo, de fato, há um pouco mais de 10 anos de idade. Antes não se considerava como uma doença. Achava que era uma alteração psicológica, emocional ou qualquer outra coisa. Hoje não, é classificado como uma doença do grupo das doenças reumáticas. Quem cuida basicamente são os reumatologistas, e ela é caracterizada por isso, mais de 10 pontos, pelo menos, de dor ao toque, né? Você toca a coxa, dói a perna do lado esquerdo, o braço do lado direito, e pode ter dores articulares também, e tem várias outras alterações, seriam cansaço excessivo, mesmo sem ter feito exercícios, e outros problemas, dificuldade para dormir, dificuldade para raciocinar, porque a dor constante, né? Você tem dor o dia inteiro, todo dia. Em geral, é mais intenso de manhã e vai melhorando um pouco à noite, né? E aí, se a pessoa tem dor o tempo inteiro, vai ficando difícil para ela, enfim, a vida vai ficando complicada, né? Uhum. E o senhor disse que é uma doença que não tem cura, mas pode ter um certo controle. Eu queria entender quais são os fatores de risco, então, para a fibromialgia. Tem como evitar, por exemplo? Não tem. Se você tiver uma propensão para isso, você vai ter, né? Não existe uma relação familiar, não existe uma tendência genética, nada disso. Mas se você tiver uma propensão para isso, que é não genética, você vai ter a doença. E não vai conseguir tratar também. Os medicamentos são medicamentos de apoio emocional, de analgésicos, claro, ajuda bastante. Hoje em dia, existe também a fotobiomodulação, que é LED terapia, que é um desses irradiações que a pessoa faz, mas na cabeça que ela irradia, né? São os capacetes, bonés que irradiam infravermelho e que tem um efeito anti-inflamatório, analgésico, então ela usa em casa. Isso cresceu porque foi ficando cada vez mais barato e hoje em dia é acessível para a pessoa fazer em casa. Por isso que cresceu, né? Então é uma ajuda e todo mundo que tem vale a pena fazer mesmo. Ainda mais doenças crônicas, assim, né? Também é usado para Alzheimer, é usado para lúpus, e assim por diante, né? Mas, de qualquer forma, se você conseguir controlar, se você tomar os medicamentos, se fizer o diagnóstico precocemente, você cuidando, você consegue prolongar muito
o bem-estar dessa pessoa, né? No caso da fibromialgia, que é basicamente esses distúrbios que eu falei, mas não existe uma progressão muito grande, é até, vamos dizer, mais controlável. Mas as outras doenças, Alzheimer, lúpus sistêmico, são doenças muito mais graves, que levam à morte, né? Então, é lógico que quanto mais você prolongar, né? E isso, é lógico que a qualidade de vida da pessoa vai ser muito melhor. E de que maneira esse diagnóstico acontece, hein, doutor? A pessoa ela deve procurar o médico quando? Quando começa a sentir essas dores ou tem algum sinal Quando antes? Então, esse é o objetivo desses meses, fevereiro amarelo, roxo, que tem o fevereiro laranja também, né? Então, esse é o objetivo do Ministério da Saúde, e na verdade nem é propriamente o Ministério da Saúde, são organizações médicas que se reúnem e resolvem escolher uma data, um mês, para conscientizar as pessoas desses problemas. Então, quer dizer, você vê, nós estamos falando aqui a dor em vários locais, a pessoa fica muito cansada, dor toca aqui, dói ali, dói ali, dói. No primeiro momento parece que a pessoa está, imagina, dor em todo lugar, isso não é possível, é fricote, né? E não, não é. Mas se ela ouve o seu programa, amanhã ela fala, não, peraí, então eu acho que eu tenho fibromialgia. Ela vai procurar um tratamento, né? No A caso, informação faz toda a a diferença, com certeza. informação faz toda a diferença para a Sem dúvida. evolução da doença e para a descoberta precoce, claro. Sem dúvida. E aqui no Brasil, né, doutor? Imagino que isso prejudique um pouco a questão do diagnóstico precoce, porque a gente aqui tem muito hábito da automedicação. Então a pessoa sente uma dor, vai lá na farmácia, compra um remédio, toma e aquilo por hora resolve o problema. Depois essa dor volta e isso talvez possa postergar o diagnóstico, o que pode prejudicar o tratamento da doença, né, doutor? Ah, com certeza, né? Por exemplo, no caso do Alzheimer, por exemplo, que também faz parte desse grupo, né? O Alzheimer, por exemplo, como ele frequentemente começa numa fase mais avançada da vida, é muito comum, depois dos 60 anos, assim, mas depois dos 60 anos, todo mundo tem um pouco de perda de memória. Você começa a ter dificuldade para lembrar algumas coisas, esquece chave, esquece isso, esquece aquilo, né, alguma coisa, e as pessoas falam, ih, o cara está ficando com demência, né? Alzheimer é uma das formas de demência. São várias, mas todas são muito parecidas. Como a maioria delas, mais de 50%, tem esse perfil, que é o perfil do Alzheimer, o Alzheimer é o mais conhecido, o mais famoso, mas existem outras também. Aí a pessoa com 60 anos começa a fazer pequenos esquecimentos, algumas coisas, e todo mundo acaba achando, não, isso é normal, né? Tudo certo, tudo bem, pode esquecer, né? E você vai postergando o diagnóstico, né? Ou então toma uma vitamina na farmácia para tentar melhorar, né? A memória. A vitamina B12 é campeã disso, é campeã. Vai falar, estou com um problema na memória, acho que eu estou esquecendo as coisas. Toma vitamina B12, é campeã. No caso, uma das drogas que são utilizadas mesmo, né? Mas aí a pessoa, se só fizer isso, não vai solucionar o problema. Quer dizer, de qualquer maneira não vai solucionar, mas melhora muito a evolução da doença, no caso das demências. Eu chamo a atenção um pouco da demência, porque a demência afeta um número muito grande de pessoas e quase que todos os idosos, à medida que o tempo vai passando, vai tendo algum grau de demência, né? A demência, ela está sempre relacionada à arteriosclerose, que é a obstrução das artérias, né, que nós vamos tendo com o tempo. Fala assim, é como se fossem os canos de casa. A casa vai envelhecendo, os canos vão entupindo, né? Vai acumulando sujeira, gordura, né, que é exatamente o que acontece no caso da arteriosclerose. Aí você vai entupindo os vasos e vai chegando menos sangue naquela estrutura, naquele órgão. No caso, para o cérebro, por exemplo, se diminuir o volume de sangue é um desastre para o cérebro, porque o cérebro ele consome muito sangue, muito oxigênio e muito vitaminas, porque trabalha muito. Uhum. Só de curiosidade, 20% do sangue que o coração bombeia vai para o cérebro. E o cérebro pesa 1,4 kg. É muito pequeno, você recebe um volume de sangue enorme, comparado com as outras estruturas, né?
proporcionalmente recebe muito mais que o coração, por exemplo, né? Porque Olha só. gasta muita energia. Então ele precisa desse suporte, né? Aham. Então, e nós vamos tendo uma perda do volume de sangue por conta dessa obstrução progressiva, né? E aí, como é que a gente cuida disso? Porque o senhor falou aí, usou o exemplo da casa, fez essa comparação. Se a gente for ao longo da vida fazendo as manutenções na casa da gente, a gente evita muitos dos problemas, né? E quando a gente fala sobre o nosso corpo, o que a gente pode fazer, então, para evitar esses problemas, até a demência, como o senhor mencionou aí? Olha, para ser sincero para você, muitos dos problemas que nós temos à medida que, que a gente vai envelhecendo estão relacionados a um grupo de problemas que são mais ou menos constantes. Se você for olhar quase todas as doenças, em especial, claro, as crônicas, e que você carrega durante muito tempo, né? Ou se for conversar com um médico sobre isso, o que eu faço para poder viver mais, melhor, né, no futuro? Aí todos vão falar a mesma coisa. Você tem que controlar a hipertensão, diabetes, porque essas duas doenças são a incidência é absurdamente grande, elas afetam uma infinidade de outras doenças. Elas não são tão severas, né? A não ser que elas estejam em graus muito elevados, mas elas não causam grandes problemas e o sujeito vai tolerando aquilo durante muito tempo, muitos anos, mas ela causa algum grau de lesão. Então, por exemplo, hipertensão, diabetes, exercício, um sono bom, que é uma coisa muito importante. Sono também é fundamental para a qualidade de vida, né? E para a longevidade. Não fumar, evitar álcool, em grandes doses, né? Assim, pequena, pouca, até aceitável, né? Bem social, leve, mas fora disso também não é bom. O estresse também é muito importante. O estresse causa um monte de alterações, libera vários hormônios que afetam várias estruturas orgânicas, né? A arteriosclerose, por exemplo, aumenta muito com o estresse. Todos isso que eu estou falando afetam todas essas três doenças e mais outras 30 que a gente eventualmente possa ter, né? Então, esse conjunto de coisas, boa alimentação, atividade física, evitar o cigarro, o álcool, e controlar as doenças, né? As doenças essas menos, principalmente hipertensão e diabetes, então, ajuda muito na qualidade de vida. Tá Já feito o segundo, recado, tá dado o recado. A gente falou aqui muito sobre a conscientização, sobre a informação. Então, para finalizar, gostaria que o senhor deixasse, afinal, uma mensagem para quem está nos acompanhando. Claro, a gente tem que tomar esse cuidado durante todo o ano, mas a gente foca agora no fevereiro porque tem a campanha, né? Para as pessoas que têm, isso. portanto, a fibromialgia, que é a doença que a gente começou aqui o nosso bate-papo, mas a gente acabou estendendo para o Alzheimer, para o lúpus também. Quais mensagens a gente pode deixar para quem está nos acompanhando de cuidado, de prevenção e de tratamento? Olha, eu deixaria o seguinte recado. Como médico, né, como olhando, querendo o bem-estar das pessoas mesmo, de verdade, né? Quase tudo em saúde, quase tudo. Quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, melhor é o resultado. Se você tiver um câncer de uma qualidade, um tipo histológico lá complexo, mas se você fizer o diagnóstico precoce, existe muita chance que você fique bom, que você cure essa doença. Então, se você tiver algum problema de saúde, não finja que não tem, que é uma coisa muito comum para nós, seres humanos. Nós temos medo das doenças. E você acaba excluindo, não vai atrás, não procura médico. Hoje em dia, o SUS tem uma facilidade muito grande para você chegar lá. É difícil, é trabalhoso, tem fila, mas também a população é muito grande, né? Então, mas procure um atendimento médico. Se você tiver um convênio, vá. Você tem um problema? Vá ao médico para que você faça um diagnóstico. É lá que você vai fazer o diagnóstico. Né? Se você desconfia, através dessas campanhas todas, por exemplo, de toda a mídia informando, ajudando, estimulando, né? Melhor ainda, se você já desconfia de alguma coisa, por exemplo, dor constante em vários locais do corpo, então, ó, tem jeito de fibromialgia. Então, vá a um reumatologista, né? Qualquer médico que você for, um clínico geral, vai desconfiar do que você tem, né? Se é demência, se é lúpus,
Aí ele te encaminha para o especialista correto para esse problema. Mas vai, procura e não enrola. Não enrola, né? Isso pode ser um divisor de águas ali para o sucesso e a eficiência do tratamento. Doutor, foi ótimo, viu? Obrigado pelo seu tempo. Até a próxima. Grande abraço para vocês. Foi um Tchau, tchau. prazer. Igualmente. Tchau, tchau.